Então, abobrinha, chuchu, cenoura, esses ingredientes, né, Aline, eles são fontes de nutrientes, em primeiro lugar. Então, eles entram aí muito como fonte de vitaminas do complexo B, vitamina C, alguns minerais. Daí, claro, tem as variações entre eles, né? Uhum. Até mesmo os carotenoides, né? Presente na abobrinha, na cenoura, né? Que são antioxidantes. Né, tem uma função antioxidante. Uhum. Todos eles a gente utiliza como fonte de nutriente. E um outro ponto importante é a questão da fibra. Então, a alimentação natural, ela tem que ter um teor de fibra adequado. Uhum. Se a gente for parar para pensar, de onde que vai vir a fibra se a gente não utilizar esses ingredientes? A não ser que a gente utilize, por exemplo, um arroz integral, a gente vai ter uma fonte de fibra, mas se a gente usa um arroz branco, uma batata doce, uma moranga, Uhum. essa vai ser uma dieta com baixíssima fibra. Uhum. E a fibra, ela tem função muito importante no organismo, né, no trato gastrointestinal. Uhum. Então, essas hortaliças, elas entram também como fonte de fibra, além de nutrientes importantes para o organismo. Uhum. Tá? Outra coisa, elas são baixíssimas em caloria. Então, são ingredientes que a gente consegue colocar na dieta em quantidades grandes, né, que dá uma sensação de saciedade para o animal, Uhum. sem fornecer muita caloria. Então, são alimentos baixos em calorias, que contêm nutrientes e fonte de fibra. Olha só que interessante. É por Muito isso que bom. a gente utiliza. É muito bom. A gente consegue fornecer, a gente quando utiliza, né, dieta para paciente obeso, olha o volume que a gente coloca de chuchu, de abobrinha, vagem, é um monte. Então Uhum. aquela dieta ela fica com um volume muito grande, o animal come, ele fica realmente com o estômago, né, bem preenchido, bem saciado, vai demorar um pouco mais para ter fome, porque tem fibra na dieta, aquela digestão ela vai ser um pouco mais lenta, né, ele vai demorar para sentir fome de novo. Então, a gente sabe que a fibra, ela tem, especialmente dos alimentos, ela tem uma função no controle da glicemia, no trânsito intestinal, na qualidade fecal. Então, Uhum. para tudo isso, a gente acaba utilizando esses ingredientes na dieta. Fora que eles gostam, né? Com Sim. algumas exceções, né? Cães não gostam de um ou outro e a gente acaba utilizando, né? Escolhendo qual que os animais gostam mais. Uhum. Mas, via de regra, eles gostam muito. Cenoura, eles adoram. Cenoura, Abobrinha, principalmente. eles adoram. Uhum. É, vagem Então, nem sempre é muito bem. a vagem nem tanto, mas bem picadinha vai. É. Sempre digo que tem que ficar, esses ingredientes têm que ficar bem picadinhos, porque se deixar a carne muito maior do que esses ingredientes, eles catam, né? É. Não, eles são espertíssimos. Então É. tem que misturar bem e catar bem. É. Tá? Mas são ingredientes bem interessantes da gente acrescentar. A gente, por exemplo, usava no início, há quase 7 anos atrás, quando a gente começou o Pet Papai, a gente usava beterraba, né? Que Uhum. também é muito bom e tal. Mas É, daí os sustos das pessoas, quando o cachorro vai fazia mudando um pouco. xixi, né? A confusão que dava, nossa, tá urinando sangue. Não, então tá. Tiramos a beterraba. Aqui em É, casa eu dou como petisco, assim, e já sei, né? Quem, é. quem fez xixi porque aquele comeu beterraba não comeu. Exatamente, Aline. Tem alguns ingredientes que a gente não usa na Pet Papá por alguns motivos, né? Que a Uhum, gente acabou aprendendo com o tempo, mas que pode perfeitamente ser dado de forma eventual como um petisco, na uhum, quantidade correta. A beterraba é uma delas. uhum. E a gente vai falar, eu acho que vai ter aí, tu vai me fazer Não, é até a me questão das perguntar de folhas outros verdes. dois aí. É, a questão das folhas verdes, brócolis, couve-flor, né? Isso. Então, o brócolis é um outro ingrediente que eu percebi ao longo dos meus atendimentos, ao longo desses anos, que os animais gostam muito, cães gostam muito de brócolis, mas eu comecei a perceber, a fazer uma associação do consumo de brócolis com gastrite. Pode ser uma observação minha, que não procede, e pode ser algo que tenha realmente relação. A grande verdade é que a gente não tem estudos com esses ingredientes, né? A nutrição animal ela vem avançando, Uhum, ela vem tendo muita pesquisa, a gente vem descobrindo muitas coisas nos últimos 20 anos, uhum, né, de nutrição de cães e gatos, mas a grande verdade é que os ingredientes estudados, eles são ingredientes para a fábrica de ração, né? Eles são ingredientes da indústria, que é quem paga os experimentos.
Não tem experimento com o uso de brócolis, o quanto de brócolis, né? Qualidade fecal, digestibilidade de alimento natural. Tem muito pouco disso, pouquíssimo. Então, a gente não sabe os efeitos, né? O que pode causar determinados ingredientes. Especialmente em excesso, porque é o que acontece no geral. As pessoas dão em excesso. Eu tenho clientes que pesam 5 quilos, né, pequenos, e que comem duas florzinhas de brócolis na refeição. Imagina, isso é o que eu como, se eu vou me servir num restaurante, se eu vou comer em casa, é o que eu vou colocar no meu prato, 2 flores de brócolis. Porque o animal gosta tanto que a pessoa dá muito. Só que olha a proporção, né? Então, em várias situações eu acabei retirando brócolis até mais brócolis do que couve-flor, eu não tenho toda a experiência com couve-flor, vou te ser bem sincera. Acabei tirando brócolis ou reduzindo muito brócolis da dieta e percebi que os animais melhoraram. Então, o meu conselho com relação ao brócolis e couve-flor, para quem gosta de dar, ao invés de dar na dieta diariamente como uma receita, até pode dar diariamente na receita, mas se a inclusão for bem baixa, uma pequena quantidade, ou então, esporadicamente, também uma pequena quantidade como petisco. E também vai ter animais que não gostam, né? As folhas verdes, como tu falaste, né? A couve, o espinafre. Muitos animais que não gostam. O brócolis já é mais aceito, mas também tem animais que não gostam. Então, a gente, como nós, como empresa, né? Colocar esses ingredientes nas nossas dietas fixas, a gente pode ter vários problemas de recusa. Então, a gente prefere utilizar nas nossas dietas, né? Que a gente já tem os registros técnicos, né? De produto isento, a gente já tem análise de laboratório. Vale explicar para a pessoa que está assistindo, para o consumidor, que todas as dietas que uma empresa ela possui, elas têm que ter um registro. Não é um registro porque elas são isentas, mas elas têm que ter uma documentação, que é como se fosse um registro, mas não é. Não é porque não tem um número de registro, mas ele tem um documento com todas o perfil, a composição, o nível de garantia, o rótulo. Quando o Ministério da Agricultura ele vai na empresa, ele pede onde estão as RTPIs dos produtos de vocês. Então, cada receita tem uma RTPI. Se o cliente entra em contato e diz, olha só, o meu cachorro não gostou do brócolis da dieta, eu quero que vocês tirem, a empresa não pode simplesmente tirar o brócolis e fornecer para o cliente sem o brócolis. Porque não existe um produto relatório exatamente igual àquele, sem o brócolis, com toda uma documentação, com análise de laboratório, com tudo direitinho. Então, não é tão simples assim substituir ingredientes, trocar ingredientes de uma empresa. É por isso que a gente tem várias receitas, né? Justamente para que a gente consiga ter vários documentos, várias análises, vários rótulos, várias formulações. Mas não é possível ficar trocando de qualquer jeito. Então, a gente optou, né, por não utilizar couve nem espinafre, até porque, assim, além dos animais não gostarem, quantos dos nossos pacientes, né, Aline, dos nossos animais, clientes, têm urolitíase? Muitos procuram nutrição natural. Já, por exemplo, o espinafre já não seria indicado para esses animais, porque o espinafre ele é rico em ácido oxálico. Então, já não é um ingrediente, né, um alimento que a gente quer colocar nas dietas para cães com cálculos de oxalato. Então, já elimina. Muitas vezes os animais vêm para nós com cálculo, a gente não sabe qual é o cálculo. Não foi mandado para análise. Então, a gente não prefere não utilizar. Exatamente. Tem os animais que recusam. Então, não é necessário utilizar as folhas verdes. Elas não têm grandes vantagens. Claro que é fonte de nutriente, mas nós temos outros ingredientes mais palatáveis, ricos em fibras, como a gente já falou, né? E a gente também tem um suplemento mineral vitamínico que vai entrar como fonte importante de vitaminas e minerais. A gente não precisa das vitaminas e minerais de todos os ingredientes, né? É diferente do nosso prato, né? Que vai folha, e todo dia a gente vai varia. Como a gente não faz uma suplementação adequada, como a gente não come um alimento 100% completo balanceado todos os dias, nós humanos, que é muito mais difícil porque a gente é muito mais exigente com relação ao paladar, a gente quer variar muito mais, a gente tem muito mais papilas gustativas, a gente tem muito mais aquela questão social da comida, é muito mais difícil comer direito, né, 100% que deveria. Então, para nós, não, a gente tem que ter um prato bem variado, com folhas, com salada, com legumes, com arroz, feijão, com carne, com tudo.
Os cães, a gente consegue fazer uma dieta com ingredientes que eles gostam mais, que tem os nutrientes que nos interessam, com fonte de fibra, com proteína, com gordura, e a suplementação mineral-vitamínica, ela entra para preencher aquilo que os nutrientes, né, aquilo que os alimentos não estão fechando, né, na formulação, não estão suprindo. Então, a gente optou por utilizar assim, e eu não vejo, né, nenhum problema. A gente não tem nenhum caso, né, de pessoas que querem dar couve, espinafre, esses ingredientes. A gente nunca vê esse tipo de pedido. Se a pessoa quer dar um brócolis, eventualmente, um espinafre, pode, ela dá como petisco. Não precisa todos os ingredientes que o animal pode comer não precisa estar na dieta. Não precisam estar todos ali. Ok. Mas pode ter alguns que a gente usa até para distrair o animal, né? Sim.